Não muda muito em relação aos últimos anos, né, Tironi? Agora, a diferença justamente é que desta vez o Flamengo tem como comandante técnico um cara que conhece esse tipo de campeonato, que conhece bem os pontos corridos, e que está já completando um ano de trabalho, né, na frente do Flamengo. O Mauro falou, acho que a imagem do só faltou levar o bolinho. Eu acho que é uma boa imagem, bolinho para o aniversário. Tem uma participação efetiva para mim do Tite na não digo diretamente no resultado, mas na dinâmica do jogo, que foi a substituição dele no intervalo com a saída do Pulgar. O Pulgar vinha sendo um dos jogadores mais importantes do Flamengo pela marcação do Rodrigo Gal, que é um excelente jogador. Quando ele tirou o volante e colocou o Alcaraz completamente sem condição, acabou de chegar e não é volante. Então vamos deixar bem claro: Alcaraz não é volante. O Flamengo perde o meio de campo. E ali o Corinthians volta melhor, tem as substituições do Ramon Dias, acho que foram bem feitas, a questão do Romero, pelo conhecimento que ele tem do ambiente e tal, ele entra muito bem e faz o gol. E aí o Tite tenta tudo ou nada na parte final e não dá o resultado. Ele foi mal num jogo importante, ele tinha um dia a mais de preparação do que o seu adversário. Seu adversário estava em Caxias do Sul, vinha de uma derrota. E como todo mundo sabia e foi anunciado, o Corinthians jogaria uma final e o Flamengo jogou uma partida qualquer a partir das decisões também da sua comissão técnica, né? Então eu acho que o personagem do jogo já seria o Tite por tudo o que envolve a sua volta a Itaquera, e ele deixou a desejar. Essa situação, vou só comentar rapidinho duas situações. Aqui o Mauro falou do antijogo, de não ter jogo, né? E é justamente o contraponto do que aconteceu na Inglaterra, Trajano, com a expulsão do Rice. Lá não se admite o antijogo. E que o Rice foi obstruir, não deixar o cara bater a falta rapidamente. E aí é cartão amarelo. Para os caras é assim. O antijogo é assim. O antijogo no Brasil ele é permitido. E para quem joga contra o rebaixamento, como o Corinthians, como o Fluminense, como essas situações, se o time está ganhando, o jogo vai, entre aspas, melar. E é assim que é. Na América do Sul é assim, não é só no Brasil, né? E eu chamo a atenção para a escala de arbitragem desse final de semana em jogos muito importantes. Nós reclamamos sempre dos figurões, e é bom porque os figurões, o Daronco, o Klaus, o Wilton Pereira Sampaio, todo mundo sabe o nome. Mas eles, em partidas dessas, eles são menos suscetíveis ao ambiente do que os novatos colocados para apitar os jogos fundamentais. Então, o seu Ramon Abate Abel em Itaquera, ou Paulo César Zanovelli no Maracanã, e por aí vai. O Klaus, que foi para Grêmio Atlético, ele expulsou um jogador do Grêmio na volta do Grêmio à Arena. Expulsou um jogador do Grêmio no primeiro tempo e deu 2 pênaltis para o Atlético. E ninguém está reclamando. Nem o Renato reclamou. Então, o Klaus não é caseiro, ele não é um árbitro perfeito, mas ele não treme. Tem árbitro que treme. A partir da escala você entende muita coisa, né? E independentemente disso, das questões dos erros do Tite, da arbitragem horripilante, o Corinthians mereceu ganhar o jogo. Porque atuou melhor, atuou com mais atenção, literalmente. Vontade. E eu acho. Vontade faz muita diferença, né, Danilo? Em tudo. E é a quinta vitória apenas do time no campeonato. Eu não acho exatamente o time do Corinthians horrível, como disse o Mauro. Acho que o Corinthians tem bons jogadores, ele ainda não é um time. Então tem isso, né? Cada jogo tem um estreante. A gente nem falou do centroavante que estreou, jogou 8 minutos e estourou, pô. 3 minutos. O cara jogou 8. 3 minutos. Acabou sendo substituído aos 8, né? Tentou ficar um pouco mais e tal. Isso. Então o Corinthians é uma concha de retalhos. Só que esse tipo de vitória ele tem um poder muito grande, né? O Corinthians não ganhou de qualquer time.
O Corinthians consegue uma coisa que não vinha conseguindo em sua casa, que é transformar o Caldeirão em 3 pontos, era só 1 ponto. E aí ele começa a ensaiar uma coisa que o Fluminense já conseguiu, que o Inter já conseguiu, que o Grêmio já conseguiu. Né? É uma sequência para livrá-lo dessa situação dramática. Né? Nas Copas, viu, Ju, a passagem do Corinthians sobre o Juventude, para mim, é muito provável antes que ele volte a jogar com o Botafogo. E ele já estaria numa semifinal. Sim. Aí, se conseguir abrir vantagem mínima na zona de rebaixamento, ele pode tentar um título em Copa. Por que não? Pode tentar, sim. Ô, Danilo, vou ler uma mensagem aqui, que é do Matheus Albuquerque. Mais um ano, mesmo time no Flamengo, fatura bilhão, elenco caro, e o Brasileirão é treino para as Copas. Vergonhoso. O Brasileirão é o campeonato mais importante, mas a diretoria não enxerga isso. E o protagonismo em campo, diz aqui o Matheus Albuquerque. Essa é uma de muitas reclamações da torcida do Flamengo com relação ao desempenho do Flamengo, sobretudo no jogo de ontem, que dá esse indicativo, né, de ir para as Copas. O que, sinceramente, com a arrecadação, a janela, tudo que fez o Flamengo é para acabar, né? Eu concordo quando o Mauro diz que a prioridade de todos os times deveria ser o Brasileirão, mas eu não tiro o Flamengo da briga, apesar da derrota de ontem. Ontem eu vi um Corinthians realmente jogando uma final, como prometeu o Ramon Dias, como prometeu o Emiliano Dias também. Eles prometeram, falaram, a gente vai jogar uma final no domingo, e jogaram. Com todos esses elementos já falados pelo Arnaldo e pelo Mauro, catimba, jogo não rola e etc. Mas, para mim, o que ficou gritante foi a diferença do Corinthians, a diferença de vontade do Corinthians. O Flamengo tinha ali a impressão que resolveria o jogo na técnica, porque realmente é um time muito mais técnico. Até na última bola teve calma para rodar e tentar achar a melhor jogada. Enquanto o Corinthians estava realmente jogando uma final, até com esses elementos que tornam o jogo mais chato. Caindo todo momento, o bolinho da confusão do Yuri Alberto, que aliás deu uma tesoura, nossa senhora. E outra coisa, o Garro joga muita bola, né? Só para comentar aqui que o Juca falou também. Mas eu acho que não dá para a gente tirar ainda o Flamengo da briga. Por que a gente tem esse sentimento? Primeiro por conta do jogo de ontem, que foi muito ruim, e por conta do que o Flamengo tem feito até aqui quando estava com o calendário cheio. Agora a gente vai ter 15 dias parado aí, um pouco menos de 15 para quem joga a Copa do Brasil, e a gente vai ter a noção de como vai ser feito o planejamento. Mas se você olhar só a tabela de pontuação, ainda dá, e dá muito para o Flamengo brigar por esse Brasileirão. A questão é que o jogo de ontem realmente ficou esse gosto, porque o Flamengo jogou muito abaixo no aspecto de vontade. Tem jogos que você vai resolver na técnica, tem jogos que você vai perceber que é na vontade, é no ombro a ombro, é no carrinho, é na gritaria. E eu acho que um time bom tem que perceber essa mudança de ambiente também. Claro que o ideal seria que todos os jogos fossem resolvidos no bom toque, na armação de jogadas, ou melhor, como diz o Trajano, na construção de jogadas, mas tem vezes que o ambiente determina, e eu acho que o Flamengo não percebeu esse ambiente, e o Corinthians percebeu, e fez um jogo que a gente falou por muito tempo, né? Olha, o Corinthians de Copa joga com mais confiança, joga com mais vontade, joga mais à vontade e tal, e no Brasileirão é claro que os caras estão sentindo. E ontem o Corinthians ele realmente entrou em campo para fazer uma final e deu um bom presente de aniversário, um presente que perdeu um pouco da sua força depois ali às 8h30, quando o Fluminense acaba ganhando e o Corinthians volta para a zona de rebaixamento, é verdade, mas foi um respiro, porque se não fosse isso, se não fosse essa vitória, a situação do Corinthians estaria ainda pior, porque o Cuiabá ganhou, porque o Red Bull, que estava se aproximando ali embaixo, também ganhou. Então seria uma rodada trágica, foi uma rodada de esperança. O que me coloca para pensar um pouco e peço para esperar é porque a gente vai ficar muito tempo parado agora e não tem aquele embalo. Se de repente o Corinthians já jogasse na quarta contra o Botafogo, pelo Brasileirão, conseguisse ali, nem que fosse um empate, jogando fora de casa e tal, a gente já ia falar, olha, o Corinthians está reagindo, naquela sequência complicada que fez, 4 pontos contra Flamengo e Botafogo é muito bom. Mas como a gente tem ainda 10 dias, vamos esperar um pouco, mas deixa realmente uma impressão muito boa, apesar de não querer jogo. Mas no final era a arma que o Corinthians tinha para garantir a vitória contra o Flamengo. Eu vou falar da enquete já, como ela tá, e vou passar a bola para o Trajano. Só uma coisa...
Fala. Aniversariante, âncora, eu apenas estranhei que Danilo Lavieri não fizesse nenhuma referência ao jogo pela manhã, lá em Jundiaí, que ele assistiu, que eu sei. É isso, Já tá falou vendo? do pênalti. Ô Mauro, deixa eu voltar para você pelo seguinte, ainda sobre o Flamengo. Um jogo como esse, em que a torcida está enlouquecida com o Tite, está muito brava, achando, né, aquelas coisas assim, não serve para o Corinthians, para o Flamengo, não sei o que e tal. Você acha que com esse tempo dá para mudar esse negócio no Campeonato Brasileiro? Falar assim, olha, desse jeito não tem condição, gente. A gente precisa... Isso aqui é o Flamengo, esse Flamengo bilionário, o brasileiro precisa ter outra atenção. Você acha que dá para fazer isso? Porque até hoje ainda tem uma sensação de que o Flamengo pode mais com o Tite, não sei. Eu não sei se pode mais. Eu não sei se o Tite consegue fazer mais do que isso. Eu acho que as apresentações do Flamengo deixam essa dúvida, né? Imaginava-se que sim, mas não tem conseguido. E não é esse papo de que ele é retranqueiro, pelo contrário, ontem de retranqueiro não teve nada. Ele se expôs no segundo tempo mais ainda. E se expõe quando insiste em colocar o Davi Luiz para jogar em momentos assim. O Davi Luiz pode ajudar em situações específicas, né? Mas ele não coloca os garotos e ele é meio que refém de alguns nomes mais pesados. Isso é muito claro, muito evidente. E o clube, claramente, ele está preocupado muito mais com as Copas. Só que ninguém assume. É só olhar para o Dela Cruz. Dela Cruz já tinha problemas físicos. Aí quarta-feira jogou contra o Bahia. Se machucou. Ontem não jogou. Ele não deveria ter sido guardado para o jogo de ontem? É óbvio que sim. Ah, mas contra o Bahia ele deu o passe para o gol. Dane-se. Se a prioridade é o Campeonato Brasileiro, você vai para a Copa do Brasil com o que é possível. Aquele gol não aconteceria? Provavelmente não. Empatava. Podia perder de 1-0. Prioridade é o brasileiro. Uma vitória ontem, o Flamengo ficaria a 3 pontos do líder com um jogo a menos. Agora ele fica a 6 pontos do líder com um jogo a menos. Tem que vencer esse jogo atrasado contra o Inter, que não tem data marcada, para ficar a 3 pontos do líder, que ele não enfrenta mais. Claro que tem muito campeonato, muita coisa vai acontecer, times vão se enfrentar, Botafogo vai ter jogos difíceis, Palmeiras vai ter jogos difíceis, Fortaleza também, muita coisa vai acontecer e pode acontecer. Todo mundo tem chance ali. Mas o foco, claramente, é nas Copas, isso aí é muito evidente. E nas Copas e na eleição, né? Importante a eleição, né, Tirano? É isso que eles estão preocupados. Todo mundo preocupado com a eleição. Inclusive gente de oposição, que se aproveita das derrotas, né? Parece até que eles saboreiam as derrotas para poder tirar algum proveito político, que sempre acontece, e nesse ano mais ainda. Eleições, está no plural. Eleições, exato. Boa, eleições no plural. Eleições porque o queridíssimo Marcos Braz é candidato à reeleição lá. Isso, né? isso. Com apoio de facções de torcidas do Flamengo. Exatamente isso. Confesso que eu fiquei um pouco espantado com o Mauro falar assim, talvez o Tite não consiga fazer mais do que está fazendo. Na verdade, porque ele está muito tempo fora dos clubes, né, Tirano? Desde 2016. Sim. Então, nesse retorno, a expectativa, você usa como base o último trabalho dele feito no Corinthians em 2015, que foi excelente, foi o melhor trabalho dele. Só que o tempo mudou, o futebol no Brasil mudou. O Jorge Jesus mudou o patamar do futebol disputado no Brasil. Isso aí é muito claro. A partir da passagem daquele português, a referência passou a ser outra. E ele talvez não tenha conseguido acompanhar esse ritmo. É simples assim. Porque não cola mais a história só do calendário. Claro que o calendário atrapalha, é evidente, mas não dá para falar só do calendário. O Cuiabano se machucou com 3 minutos também no jogo do Botafogo contra o Fortaleza no sábado à noite. De fato, os jogadores se machucam, mas não é só a questão do calendário. Não, postura, isso é. comportamento, a forma como o time joga. E só fala do calendário. Não dá mais para falar só do calendário. Isso é muito claro. O Botafogo perdeu 2 jogadores fundamentais, Júnior Santos e Eduardo. Nem por isso caiu tanto de produção. Estaria melhor se tivesse os 2, mas não caiu tanto de produção sem os 2. Aí tem a coisa também, né, do planejamento, de como é que você rola o elenco, coisa que, diga-se de passagem, o Vojvoda faz muito bem. E quero reforçar aquilo que disse o Mauro. Eu fiquei estranhando também as pessoas criticarem a maneira como o Fortaleza jogou no Newton Santos. Fortaleza tem jogado desse jeito no Castelão. Deixa a bola com o adversário, joga em contra-ataque e tem se dado bem assim.
muito bem, diga-se de passagem. Né? Ganhou 9 jogos seguidos. Está na briga. Jogou com personalidade. Agora, o Botafogo é melhor que o Fortaleza, ainda mais jogando em casa. Decepção no Newton Santos, para mim, foi uma apenas. O público, 32 mil pessoas, no estádio que cabe em 44 mil. O que o botafoguense está esperando mais para lotar sempre o Newton Santos? Por quê 12 mil lugares vazios num jogo do tamanho que foi o jogo, que aliás foi o grande jogo da rodada, tecnicamente também? Não entendi.